Olá, amigos! O karateka e kickboxer suíço foi o primeiro medalhista não japonês no Campeonato Mundial de Kyokushin Kaikan Hardstyle. No início do K1, ele se tornou a principal estrela do kickboxing e, em 1996, conquistou o prestigiadíssimo Grand Prix. Por sua técnica graciosa e respeito pelos oponentes, Andy foi carinhosamente apelidado de Samurai de Olhos Azuis. Porém, ele estava destinado a falecer tragicamente em seu auge. Hoje vamos relembrar a história e os nocautes brutais de Andy Hug, uma lenda sem medo nem culpa que foi até o fim em cada batalha. Nosso protagonista nasceu em Zurique no dia 7 de setembro de 1964. Tudo o que o menino sabia sobre o seu pai Arthur era que ele lutou na Legião Estrangeira e morreu na Tailândia em circunstâncias pouco claras, sem nunca ter visto o filho. A mãe, Madeleine, por falta de recursos, foi obrigada logo após o nascimento do filho a entregá-lo a um orfanato, de onde a avó o retirou 3 anos depois. Andy cresceu como um menino bastante frágil, por isso era constantemente atacado por seus colegas. Por isso, aos 6 anos começou a jogar futebol e aos 10, através de um conselho de um amigo, participou de uma sessão de karatê Kyokushin. Seu avô, Hermann Baumann, inicialmente se opôs a esse hobby do neto, já que a família não tinha dinheiro suficiente para pagar 2 sessões. Mas a avó Frida apoiou o futuro campeão e 5 anos depois ele ganhou a Copa Suíça Oyama. E isso aos 15 anos. Geralmente só permitiam participar de competições tão sérias participantes com mais de 20 anos. Mas a comissão viu um potencial nunca visto antes em Andy e permitiu que o menino de 15 anos participasse em pé de igualdade com os adultos e tomaram a decisão certa, revelando assim a futura estrela. Apesar disso, sua avó, como tutora, foi obrigada a concedê-lo permissão para participar de competições até os 20 anos de idade. Depois de vencer muitos torneios de karatê, Hug mudou para o kickboxing e entrou na Liga K1. E novamente enfrentou a já familiar desigualdade de força. Na liga, eles lutavam sem categorias de peso. Hug, um lutador de dimensões bastante pequenas, 1,80 de altura e 90 kg de peso, teve que lutar com adversários muito maiores. Por exemplo, ele lutou 4 vezes contra Mike Bernardo, que era 20 quilos mais pesado e 13 centímetros mais alto que Hug. Após a morte de seu avô, Andy teve que trabalhar como ajudante de açougueiro entre as competições. Os fãs brincavam que a partir desde então ele carregava consigo um machado de açougueiro, mas não era um machado de aço. O golpe característico de Hug em inglês é chamado de axe kick, chute de machado. No karatê é chamado de Kakato Orochi Geri e no taekwondo é chamado de Naeri Shaji. E visto de lado realmente parece um golpe de machado vindo de cima, só que em vez da lâmina é o calcanhar que cai sobre o oponente. Tal golpe requer excelente alongamento e coordenação, mas se for bem sucedido, nocauteia facilmente o oponente desprevenido. Algo que Andy demonstrou mais de uma vez, tanto em competições de karatê quanto posteriormente já nos torneios K1. Andy trouxe esse golpe para o kickboxing do karatê Kyokushin, onde socos na cabeça são proibidos, mas chutes são permitidos. Por isso, a maioria dos nocautes brutais lá serão realizados com chutes, inclusive os exóticos, como o chute do machado. Mas é claro, além de Andy, outros lutadores com boa extensão também usaram esse golpe, inclusive o Mikro Krokop Filipovic. Mas foi com Hug que o golpe de machado se tornou seu golpe assinatura. Ele golpeava de forma rápida, inesperada e sem dificuldade. Em 1987, o Gaijin de Olhos Azuis foi para a Copa do Mundo de Tóquio, que era chamado de Olimpíada do Karatê e era realizada apenas uma vez a cada 4 anos. Foi lá que Andy resolveu todos os seus talentos. Após 5 vitórias consecutivas no torneio, Andy se tornou o primeiro estrangeiro a chegar à final. Em uma luta tensa, Hug se manteve firme e não se esqueceu de demonstrar seus golpes de aço. Ele estava no caminho certo para o título, mas no finalzinho cometeu um erro infeliz. Um soco na cabeça, proibido pelas regras, custou a Andy o título máximo de campeão. Apesar de seu status de elite, Hug praticamente largou os torneios por 4 anos, concentrando-se em melhorar seu corpo e espírito.
Com o lançamento da primeira liga profissional de karatê em 1992, Andy deixou o esporte amador. Ele participou de um torneio com 32 participantes e imediatamente começou a nocautear. Colocando no chinelo os melhores karatecas do mundo, Hug passou pelo torneio e conquistou o campeonato. Logo, a fama do samurai de olhos azuis se espalhou por todo o Japão. O ano de 1993 dividiu a carreira de Andy em antes e depois. Ele acrescentou joelhadas letais ao seu arsenal e derrubou outro japonês. Em seguida, Hug se esbarrou com o representante do boxe tailandês Masaaki Satake e o venceu completamente em seu próprio jogo. Andy brilhou de longe e também dominou nas ligações de golpes, derrubando o teimoso tailandês em todas as oportunidades. Mesmo assim, o estranho final do segundo torneio trouxe decepção, já que não houve nocaute. O vencedor foi determinado pelo teste de Tameshiwari, um teste de quebrar tijolos duros. Mas a sorte não estava do lado do suíço naquela noite. Apesar disso, todos os presentes sabiam o nome do verdadeiro campeão. No mesmo ano, Hug se casou com Leona, uma modelo que conheceu em um ensaio fotográfico. Em novembro de 1993, Hug chegou arrasando no K1. Essa ideia foi do seguidor do karatê Kyokushin Kazuyoshi Ishii, planejada para finalmente romper com os limites das disciplinas e revelar o golpeador mais forte do planeta. Os ingressos para ver o suíço de 29 anos se esgotaram instantaneamente e o primeiro torneio recebeu o título de Luva de Andy. Ryuji Murakami, que foi escalado como seu rival, já havia sido derrotado por Hug numa luta seguindo as regras do karatê, e desta vez também isso se repetiu. Ele deitou no chão na primeira rodada. O primeiro adversário, Eric Albert, recebeu uma execução mais sofisticada. O francês foi derrotado após 2 quedas. Em 1994, Andy foi lançado contra o atual rei Branko Sikatic. No início da luta, Hug quase caiu nocauteado instantaneamente. Com uma modesta altura de 1,80 m e pesando 90 kg, Andy sobreviveu aos ataques de sprint do gigante e então começou a golpear com sua mão esquerda em série no alvo. Ele foi mais rápido à distância e então partiu para a ofensiva. O lutador mais temível do mundo fugiu do samurai suíço como se estivesse fugindo de um incêndio e logo foi vítima de um nocaute retaliatório. Já próximo ao final da luta, Branco começou a rosnar furiosamente, mas impotente. Nem mesmo se esperava que Andy causasse tamanha desconstrução técnica do campeão. Essa luta determinou seu estilo e se tornou o prólogo de conquistas futuras. Em 1994, nasceu o filho de Hug, e no verão de 95, Hug alcançou novamente o topo da cadeia alimentar na luta contra o lendário Ernesto Host, mas perdeu a luta no placar dos juízes. Nesse mesmo ano, Andy lutou 2 vezes com Mike Bernardo e perdeu 2. Tornou-se óbvio para o suíço que algo precisava ser mudado urgentemente. Uma série de infortúnios forçou o samurai de olhos azuis a se reconstruir. Na primavera de 1996, Hug, com 31 anos, voltou com os treinamentos mais difíceis com o objetivo de conquistar o título que lhe havia escapado antes. Naquela época, a forma física de Andy atingiu o auge e ele passou menos de 3 minutos no Grand Prix da 8ª de final. No início das quartas de final, seu adversário inicialmente tomou as rédeas da situação, mas depois tomou um tranquilizante na cara e saiu voando antes do previsto. Na semifinal, Andy aguardava por seu velho conhecido Ernesto Host, que na véspera conseguiu mandar Micro Crocop para o hospital com seus low kicks. Mas quando ele entrou no ringue contra Hug, uma verdadeira guerra de exaustão o esperava. O embate com constantes iniciativas alternadas durou 5 rounds inteiros e no final das contas, Hug compensou o fracasso do ano passado e avançou para a final. O caminho de Andy para o título foi bloqueado por seu arquirrival Bernardo, que no final do caminho acabou completamente com Peter Aerts. O predador careca começou com ataques invasivos, mas Hug não se afastou e começou a desferir low kicks afiados. No segundo segmento, foi revelado que o colosso estava bem por fora, porém desgastado por dentro. Sem conseguir resistir nem um minuto mais, Bernardo finalmente desistiu. Andy atingiu o auge de sua carreira e ganhou o Grand Prix, o maior título na área das artes marciais da história. O samurai de olhos azuis tornou-se uma lenda.
Pelo resto de 1996, Hug não descansou sobre os louros. Ele lutou pelo cinturão de Muay Thai com Stan Longinidis. A cabeça do adversário começou a zumbir com os golpes do suíço, e um cruzado adicional detonou Stan no ringue. Após uma série de quedas, Hug recebeu mais um título para sua coleção. Andy também retribuiu o favor a Masaaki Satake. Dessa vez, sem o salvador Tameshiwari, o japonês foi forçado a fugir do suíço durante os 5 rounds. Hug dominou o ringue com um boxe saltitante e então, repentinamente, parecia que ele havia sido possuído pelo fantasma de Van Damme e a multidão na arena reagiu com um grande alvoroço. Satake perdeu por pontos e Andy levou para casa o segundo cinturão de boxe tailandês. Um destino semelhante esperava o jovem Musashi. No futuro, um dos maiores kickboxers do Japão fez o papel de saco de pancadas e passou todo o tempo recebendo socos. A derrota técnica do competidor antes da decisão resumiu os resultados de 1996. O início de 1997 foi o período mais difícil na carreira do samurai de olhos azuis. A fama e os constantes voos pelo mundo não lhe permitiram dar a devida atenção à sua família. Nas ruas do Japão, Andy era assombrado por vários fãs, e as obrigações para com os promotores o forçavam a ficar parado na frente das câmeras por horas em vez de treinar. Tudo isso resultou em uma cadeia de fracassos que ele conseguiu interromper no confronto com Sam Greco. A escavadeira australiana pretendia esmagar Hug no chão, mas Andy rebateu com joelhadas voadoras e continuou jogando Greco no chão até a decisão. Ao recuperar sua posição, o suíço entrou na corrida pelo título do Grand Prix de 1997. O principal torneio do ano, com 70 mil ingressos esgotados em 1 hora, aconteceu no outono. Sentindo falta de dar nocautes, Andy realizou um massacre uniforme na 8ª de final. O oponente durou apenas 2 condenados minutos. As quartas de final contra Satake pegaram mais fogo ainda. 15 segundos de destruição pitoresca. No meio da troca, Hug deu um chute alto e isso bastou para o japonês desorientado. Na semifinal, o samurai de olhos azuis teve uma revanche contra Peter Aerts. Hug resolveu aproveitar a manobra e apostar nos low kicks. Após agarrar as pernas, Aerts mal conseguiu durar até o gongo final e foi derrotado completamente. Em seguida, Ernesto Rust esperava pelo suíço. O Senhor Perfeição manteve visivelmente mais força para a final e imediatamente começou a deferir socos de concreto. Com uma perna previamente machucada, Hug não conseguiu sustentar mais do que uma série de golpes. O suíço teve mais dificuldades no segundo segmento, mas no terceiro, Andy finalmente recuperou seu espírito de samurai. Porém, ele não tinha mais tempo para finalizar o oponente. Após o término da luta, Hug saiu do ringue com o posto de vice-campeão. Assim terminou sua batalha de vida contra a maré, que era então o ringue K1 infestada de tubarões. Andy, com 33 anos, se vingou com todos os lutadores contra os quais perdeu, e 14 nocautes em 21 triunfos fizeram dele um herói nacional no Japão. Uma conquista sem precedentes para um gaijin. Em 1998, Andy finalmente se reuniu com sua esposa e filho. Iona viveu e estudou nos últimos 2 anos nos Estados Unidos. Foi para lá que o samurai de olhos azuis continuou sua jornada. Após uma finalização brutal, seu adversário foi levado direto de muleta. Andy lembrou ao próximo adversário que ele sempre carrega um machado consigo. E buscando encaixar seus low kicks, ele acertou um chute inesperado. A Masterclass durou exatamente 2 rodadas. O poder das armas suíças continuou a abalar o mundo todo. Após comemorar a passagem do milênio em 2000, Hug, então com 35 anos, estendeu seu contrato, obtendo sucesso contra a geração mais jovem. Em abril, escalaram Glauber Feitosa, karateca brasileiro que mais tarde ficaria famoso no K1 pelos nocautes impressionantes que se tornaram seu cartão de visita. Enquanto isso, em um confronto direto com Andy, ficou claro que a hora de Feitosa ainda não havia chegado. Depois de ocupar o centro, Hug passou a aplicar a técnica Ushiro, usando-a como uma série de low kicks e apostou em golpes focados. Às vezes, Andy brincava demais. Foi assim que ele teve problemas na terceira rodada.
Sem permitir danos desnecessários, Hug repetiu, deu uma volta por cima de forma brilhante. Ele não deixou mais a iniciativa sair de seu controle. Após isso, Andy se aposentou em sua terra natal. Em junho, Mirko Crocop, de 26 anos, foi posto diante dele. O finalista croata do Grand Prix do ano passado recebeu um chute mortífero de esquerda. No entanto, ninguém cancelou os velhos rivais no K1. Hug já havia intimidado Mirko com chutes no ar e começou a chutar suas pernas. O irritado Crocop correu para se recuperar com combinações pesadas de golpes com as mãos. Andy se acostumou a começar a responder nas trocas. À medida que a distância diminuía, o croata se sentia ainda mais desconfortável. Seus ataques contundentes, embora perigosos, transformaram-se em explosões aleatórias, mas com resultados mínimos. No meio da batalha, Hug voltou seu foco para o corpo e começou a cortá-lo com seus machados. Precisando de um nocaute, Mirko correu para o ataque no quarto round. Andy conteve o duro ataque e continuou lutando até o gongo final sob o grito de aprovação dos fãs. Naquela noite, o poder de fogo de Crocop não foi suficiente para quebrar o espírito do samurai de olhos azuis. Hug superou o croata em seu próprio campo e levou o confronto a uma decisão unânime. Em julho de 2000, o suíço se aposentou novamente. O poder explosivo de Andy ainda estava em seu devido lugar, como sempre. No terceiro minuto de luta, ele fez o público lembrar de que com ele cada golpe poderia ser o último. Com mais um triunfo, Hug elevou seu recorde para 37, 9 com 21 nocautes. Liderando uma série de vitórias de alto nível, Andy iniciou os preparativos para o próximo Grand Prix. Ele queria encerrar sua carreira, mas não pretendia ir embora sem tentar voltar ao pódio novamente. Infelizmente, seus planos não estavam destinados a se tornar realidade. Durante uma visita à sua terra natal, Hug sofreu crises de febre. Os médicos suíços não encontraram nada e, em 14 de agosto, ele voou para o Japão. Só aí, depois de 5 dias, ele descobriu que estava com leucemia. Os médicos imediatamente começaram a lutar por sua vida e, no dia 22 de agosto, Hug conseguiu escrever uma carta aberta aos fãs que, como se viu mais tarde, seria sua despedida. Andy faleceu 2 dias depois. Ele tinha apenas 35 anos. 13 mil pessoas compareceram ao funeral de Hug no Japão, que se tornou sua segunda casa. O presidente da Suíça veio pessoalmente e seu caixão foi carregado por lutadores famosos. Nem todos os lutadores se tornam lendas, mas Andy Hug permanecerá para sempre nos corações dos verdadeiros fãs das artes marciais. Ele viveu para as lutas e isso o levou ao topo do K1. Por hoje é isso, amigos. Deixem seus likes, escrevam nos comentários e até o nosso próximo encontro.